craniano. As duas dilatadas com reação à luz. Pode ser o quê? Droga pode, né? Fica desse tamanho, né? Então, droga sim, mas pode ser parada cardíaca, intoxicação por barbitúrico, que são ações hipnóticas e sedativas. Se não tiver reação à luz, é morte. Grandona, sem reação à luz, morte. Cianose, a pele fica roxeada. No estado febril, a pele fica... Que cor? Avermelhada. Queimadura de primeiro grau, a pele fica... avermelhada. Queimadura de segundo grau, forma... bolhas. Terceiro grau, destrói o tecido vivo. Em queimaduras, a gente usa água fria e corrente ou soro fisiológico. A vítima apresentou incapacidade de mover braços e pernas. O que ela pode ter tido? Lesão na cervical. Então, ela vai virar um tetraplégico. Perdeu o movimento da cintura para baixo. Lesionou a medula dorsal. Vai virar um paraplégico. Se a pessoa perdeu a incapacidade de mover um dos lados, ou do lado esquerdo ou do lado direito, o que ela pode ter tido? Um AVC. O que significa AVC? Essa sigla cai na prova, acidente vascular cerebral. O AVC, ele se divide em dois, isquêmico e hemorrágico. A vítima tem dormência nas extremidades, mãos e pés, pode ser alguma lesão na medula. Eu preciso manter a vítima acordada a qualquer custo? Não. Parada cardiorrespiratória é a situação mais grave que tem em primeiros socorros. A gente vai aplicar aquelas manobras de RCP. Se eu sou apenas um socorrista, quantas massagens eu faço? 30 por 2. O que é isso? 30 massagens, 2 respiração. Se são 2 socorristas, 5 por 1. 5 massagens, 1 respiração. 5 massagens, 1 respiração. Respiração boca a boca em bebês é feito aqui. Boca e nariz ao mesmo tempo. E se for a massagem nas crianças e adultos, a gente usa as mãos, mas nos bebês são os dedos. Quando a vítima tem alguma abertura, alguma lesão no tórax, ela faz um curativo que chama curativo de pressão. O que é isso? Como eu não posso pôr a mão no sangue de ninguém, eu vou pegar um tucho de pano ou gaze, põe no local e a própria vítima segura o local atingido. Mas quando tem lesões no abdômen, a tendência é os órgãos saírem. Órgãos expostos, a gente pode ir lá enfiar o órgão da pessoa para dentro, fecha e sai andando? Não. Então a gente vai jogar um pano limpo e seco sobre os órgãos. Posso até enfaixar sem apertar e mando o mais rápido possível para o hospital. Depois que enfaixa, pode até vir e umedecer o tecido que você colocou. Não posso pegar um pano molhado e jogar no ferimento, porque pode conter bactérias. Nas fraturas, o osso quebrou e rompeu a pele, é uma fratura? Quebrou, mas não rompeu, é uma fratura fechada. Em fraturas, eu posso puxar o osso para o local ou empurrar? Não pode. Mas aí o que a gente vai fazer? Usar talas, e essas talas têm que ser maiores do ferimento. Usa a tala, imobiliza e manda o mais rápido possível para o hospital. Meu filho quebrou essa semana passada lá os 2 ossos do braço, aí um osso caiu aqui, ó. Aí quem que ajudou a segurar? Eu, com amor. Não sabia o que eu fazia com aquele braço mole. Ai, Deus, segurando aquele osso, aquele sangueira, e médico para todo lado, e não tinha gente suficiente. Meu Deus, foi Senhor. Dá força, né? Porque senão eu já tava ficando roxa, eu tava assim, e não chegava ninguém, e eu segurando aqui, eu falei, ai, meu Senhor. A da minha mãe foi, só que foi não saiu. Aí ela tava gritando de dor, ela falou, acho que eu quebrei meu pé, eu peguei o pé e assim, Ai. Não, mas na hora, você acredita que o osso, ele quebrou e ele puxou o osso pro lugar? Aí o médico falou, não, até que ele fez certo, do jeito que ele puxou, foi certo. Aí ele falou assim, é que eu li no livro de medicina como fazer isso. Ai, que medo. Nesse caso, a resposta correta vai ser qual lá? Se tiver essa Fratura fechada ou exposta, a gente usa talas. A resposta certa vai ser? Imobilizar o membro com talas. Certo? E as talas maiores que o ferimento, certo? Só imobiliza e manda o mais rápido possível para o hospital.
Nas hemorragias, uma pessoa sangrando, ela leva quanto tempo a morrer? De 3 a 5 minutos. Então, em hemorragias, a gente deve conter o sangramento. E a gente usa o que para estancar sangramentos? Os outros tipos de hemorragia. Mas em hemorragias, a gente usa o que para estancar o sangramento? O torniquete. Aplicou o torniquete em alguém, a gente usa colocar a sigla TQ na testa da vítima. O torniquete está sendo retirado dos manuais porque as pessoas não sabem fazer. Então, ele tem um prazo máximo de duração de 10 minutos. E ele só pode ser feito na parte superior de braços e pernas. O torniquete é usado em hemorragias. Você fez o torniquete aqui em alguém e prendeu o sangue dela. Ela estava com um sangramento extenso nos dedos. Eu posso vir aqui e apertar o sangue dela aqui na palma da mão? Não, eu tenho que vir aqui. Esqueço do tempo. Então, ao invés dela perder os dedos, vai amputar isso aqui, ó. Vai perder o membro todo. Então, o prazo máximo é de 10 minutos, tá? O sangue sai em forma de esguicho, num vermelho bem vivo. É uma hemorragia o quê? Arterial, pegou uma artéria. O sangue sai vermelho escuro. É uma hemorragia venosa, pegou veia. Hemorragia onde o sangue sai fino e contínuo. Vai ser uma hemorragia o quê? Capilar. Supercílios, onde tem pelos e cabelos. Aí ela vai ser fina, constante, né? Esse sangramento parece que não tem fim. Qualquer tipo de sangramento a gente deve conter, porque para a pessoa morrer sangrando leva de 3 a 5 minutos. Sem respirar também, de 3 a 5 minutos para a pessoa morrer sem respirar. A pessoa não está tendo uma respiração, ela está tendo apneia. O que é apneia? Ausência de movimentos respiratórios. Essa palavrinha também cai na prova. A hemorragia interna, onde o sangue sai pelo nariz, é uma hemorragia nasal, é a epistaxe. Ela pode ter tido um traumatismo, o sangue sai pelo nariz. A própria vítima segura o nariz por 10 minutos e pode usar compressas frias. A vítima está vomitando sangue. É uma hemorragia estomacal, hematêmese, coloca a vítima no local plano. Se ela começar a vomitar sangue, você vira o corpo lateralmente. Onde o sangue sai? Na tosse, é uma hemorragia pulmonar. Hemopítese, tem o P de pulmão. E aí a gente coloca a vítima no local plano, mas com a cabeça mais alta que o corpo. Se ela começar a tossir sangue, para ela não engasgar com o próprio sangue, vira a cabeça lateralmente. Quando tem amputações, então imagina que está um local e foi amputado. Esse pedaço que foi extraído caiu lá no chão. Caiu minha mão lá no chão, você pega, viu, Lana? Não. Cata minha mão lá. Então você vai pegar o membro com um pano limpo e seco, coloca dentro de um saco plástico, amarra e coloca sobre o gelo. E aqui no local atingido, que foi extraído, a gente faz um curativo local. Não pode passar iodo, nem água oxigenada, nem pode passar água corrente, não precisa lavar nem nada. Faz um curativo e manda o mais rápido possível para o hospital. Quanto mais rápido chegar ao hospital, mais chance de reimplante. Não é 100%, mas é mais chance de reimplante. Na entorse e na luxação, a entorse é quando a gente torce uma junta ou um ligamento, e na luxação é quando as extremidades ósseas não se encontram. Usa também compressas frias. Então, a compressas frias a gente pode usar no estado febril, na hemorragia nasal, você usa compressas frias, na entorse e na luxação. Quente é só quando tem roxos no corpo, em hematomas. Nas queimaduras a gente usa água corrente e fria ou soro fisiológico. Crise convulsivas a gente protege a cabeça da vítima. Nas crises convulsivas é comum a pessoa enrolar a língua para dentro da garganta, que é englote. E aí a gente deve retirar, puxar a língua para fora. Mas eu posso enfiar a mão lá na boca da pessoa? Não, você tem que colocar alguma coisa para que ela não feche a boca. Porque o peso da mordida da pessoa convulsionado, ele equivale de 6 a 8 vezes o peso dela. Então, se é uma pessoa de 80 quilos, aí vai ser 640 quilos sobre a sua mão. Então, isso daí dá amputação de membro. Se perguntar na hora da prova do Detran, agora a gente vai para o meio ambiente, 2 questões a respeito. Qual é o combustível que mais polui? Que menos polui?
É o gás natural veicular, muito bem. O diesel, os veículos a diesel, o que ele elimina no meio ambiente? Fumaça preta. Aí lá na prova do Detran aparece o que é poluição. Tudo que altera o meio ambiente é poluição. E os agentes poluentes são os elementos da poluição. Então a gente tem poluição por agentes fixos e móveis. Fixos vem da onde? Fábrica, carvoarias, fornos, indústrias. Imóveis são os veículos automotores de combustíveis fósseis. Tem dois combustíveis que são fósseis derivados do petróleo, diesel e gasolina. Então são eles que mais poluem. O diesel elimina a fumaça preta. Se perguntar na prova do Detran qual é o gás que os veículos soltam no meio ambiente? Monóxido de carbono é o CO, que é um gás imperceptível, sem cheiro, sem cor e inalado em grande quantidade ele pode ser mortal. Os veículos a etanol, o que eles soltam no meio ambiente? Os aldeídos. Esses aldeídos, ele ataca a parte respiratória da pessoa. Os gases que os veículos soltam no meio ambiente, geralmente atacam a parte respiratória, olhos ficam lacrimejando. Então você vê que nos grandes centros as pessoas aí têm a qualidade de vida pior do que a nossa aqui no interior, né? Então lá tem grande quantidade de poluição. Quando fala sobre órgãos ambientais, porque o Brasil todo, Brasil não, o mundo todo, né, tá saturado de poluição. Então, vários órgãos têm se juntado para poder batalhar para diminuir a poluição. Órgãos ambientais a gente tem vários. O IBAMA, o CONAMA, o CISNAMA, o FEAM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente. Mas existe apenas um programa de controle ambiental, que é o PROCONV, ou PROCOV, que é o Programa de Controle Ambiental dos Veículos Automotores. Esse programa, ele incentiva as grandes montadoras a produzir veículos que poluam menos. Então, a poluição não vai acabar do dia para a noite, então eles têm feito o quê? Alguns equipamentos antipoluentes. Um equipamento desse é o canister. O canister absorve os vapores do combustível e ele é colocado lá na saída do tanque. Então, ele absorve tudo, não deixa isso dissipar para a atmosfera e poluindo cada vez mais. O catalisador, ele não é um filtro, mas ele é um transformador de gases, então ele funciona como um. Ele transforma gases nocivos em gases inofensivos. Retirar o catalisador do veículo constitui crime ambiental. A sonda lambda ela é conhecida como sensor de oxigênio, ela mede a concentração de oxigênio que sai pelo escapamento do veículo. Injeção eletrônica foi quem substituiu? O carburador. Então o carburador foi substituído nos anos 90 pela injeção eletrônica, agregando mais eficiência para o veículo e diminuindo poluição. Os veículos, os 4 combustíveis aí usados em veículos são diesel, gasolina, o etanol e o gás natural veicular. O diesel e a gasolina são combustíveis fósseis derivados do petróleo, são os que mais poluem. O diesel elimina a fumaça preta, que é um material particulado, é o que mais polui. Depois tem a gasolina. Etanol, ele polui menos porque ele é extraído de matérias orgânicas. Da onde que a gente consegue extrair o etanol aqui no Brasil? Cana-de-açúcar, mandioca, beterraba, batata doce, milho, eucalipto. A gente consegue extrair o etanol. Então são matérias orgânicas, então ele polui menos. Mesmo assim ele polui. Ele elimina os aldeídos. E o gás natural veicular é o que menos polui. A chuva ácida é uma grande concentração de oxigênio, de poluição. Ela vai precipitar junto com a chuva, causando aí ou transformando em ácido sulfúrico, que é a chuva ácida. Essa chuva ácida em contato com as estruturas metálicas, o que ela causa? Corrosão. E nas lavouras, ela causa destruição de lavoura e infertilidade no solo. Se perguntar na provinha do Detran, qual é a camada que está sendo destruída, que são as camadas de ozônio, qual delas está sendo destruída, causando superaquecimento? São as inferiores da atmosfera. Além da poluição atmosférica, os veículos também produzem a poluição sonora. Qual é o aparelho usado para medir o som? Decibelímetro. Parece um palavrão, mas não é não. O decibelímetro é o aparelho para medir o som.
E aí a gente tem estabelecido pela ABNT os índices, né, que é tolerável para nós. Então, para nós, tolerável é de 35 a 45 decibéis. Acima disso já é poluição. Acima de 55 decibéis causa para nós estresse auditivo. Acima de 120 decibéis, a surdez irreversível. 120? 120 decibéis. Isso não quer dizer que se eu for exposta a um barulho de 120 decibéis, que eu vou ficar surda hoje. A audição é cumulativa, a gente vai perdendo aos poucos, sem perceber, quando você já vai estar surdo. Grande quantidade de poluição causa para a população insônia, mal-estar, o ruído grande causa o estresse, tudo por conta da poluição sonora. Nos veículos, o permitido por lei é 80 decibéis medido a 7 metros de distância. Sons inoperantes, escapamento fazendo barulho além do permitido por lei é infração de natureza grave. Qual medida administrativa? Remoção ou retenção? Retenção. Dá para arrumar por exemplo, o escapamento no meio da rua? Qual documento vai ser recolhido? O licenciamento. Na poluição das vias, qual é o material que mais demora para se decompor? O vidro. Demora menos? O papel. Muito bem. Usar os veículos para arremessar água nos pedestres é infração de que natureza? É média. Usando buzina de forma sucessiva, prolongada, horário proibido, local proibido? Leve. Derramando objetos na via? Grave. Papel na via? Média. Transporte de carga perigosa, qual é o curso? O condutor tem que ter quantos anos? 20. Quais categorias? B, C, D ou isso, não pode com a A. Quantos produtos existem, quantas classes de produtos perigosos especiais? 9. Eles são identificados pelo rótulo e o painel conforme a ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Cidadania, porque essa matéria é de meio ambiente e cidadania. Cidadania é a condição do indivíduo como um membro de Estado, portador de direitos, sujeito a deveres. Isso é cidadania e cai na prova também essa palavrinha aí. Painel do veículo, mecânica, vai ter 2 questões na prova. O painel ele foi projetado para mostrar o quê? As reais condições do veículo. Tem vários equipamentos lá no painel que é obrigatório por lei. Qual é a função do velocímetro? Marcar velocidade. Do odômetro? Quilometragem. Do manômetro? Pressão do óleo. Termômetro? Temperatura da água. Voltímetro, amperímetro? Corrente ou carga e descarga da bateria. Tacômetro ou contagiro? Rotações por minuto. Começou a piscar uma luzinha no painel, está acontecendo alguma coisa errada, alguma anormalidade. O motor é uma máquina térmica que transforma combustível em energia mecânica. Qual é o motor mais fabricado no mundo? Motor mais fabricado. Lembra da garrafa de café? Térmico. Muito bem. E mais usado? Água. Ele funciona com água? Não, ele é refrigerado a água. A energia inicial para o motor funcionar, ele é fornecido por quem? Motor de arranque. E esse motor, ele é dividido em partes móveis, né, constituído por partes móveis e fixas. Bloco do motor é a peça mais o que do veículo? Pesada. O cárter, reservatório de óleo. Mancais fixos, qual é a função deles? Prender a árvore de manivela ao bloco. Cabeçote é onde acontece a explosão. Essas são peças fixas. Aí se tiver o êmbolo, pistão, biela, árvore de manivela, volante do motor, eixo virabrequim, são peças móveis. Quantos volantes tem o veículo? Tem 2. O volante do motor e o volante da direção. O nosso veículo trabalha em 4 tempos. Quais são os 4 tempos? Admissão, compressão, explosão e escape. Os 4 tempos formam um ciclo, que é o ciclo de Otto, muito bem.
O carburador, ele transformava combustível líquido numa mistura gasosa que fazia o veículo funcionar. Então ele tinha um defeito muito comum, que era o entupimento. Então nos anos 90 ele foi substituído pela injeção eletrônica. Qual é a melhor mistura para o veículo? Rico ou pobre? A ideal. O sistema de arrefecimento, ele controla o quê? Temperatura. Então o veículo pode ser arrefecido com água ou ar. Qual é o mais usado no mundo? Água, o menos usado, ar. Se o nosso veículo é refrigerado com água, a gente não pode deixar faltar. Mas suponhamos que essa água ferve ou tá faltando um pouco, posso completar com o motor quente? Não, tem que estacionar num local seguro, espera esfriar e completa o nível de água. Qual... Não entendi. E a partida pode ir funcionando? Não sei. Pode, mas pra mim você pode fazer de qualquer jeito. Você vai abrir lá, vai estourar na sua cara, não na minha, nem importa. Né? Então, na regra aqui, pela prova do Detran, não pode com motor quente, tá? O sistema de lubrificação, então o que ele evita? O desgaste. E ele também evita o superaquecimento. Por quê? Imagina ferro com ferro batendo sem parar, sem ser lubrificado. O que causa? Faísca. Nessa faísca causa o superaquecimento. Então, se na prova perguntar qual, ou fogo no nariz. Moleque tentado, gente. Meu Deus, você é uma meia criatura. Se Deus quiser, você vai passar. Vou torcer, vou orar pra Deus te abençoar, viu? Qual sistema controla a temperatura? Arrefecimento. Quais controlam a temperatura? Arrefecimento e lubrificação. Qual é o óleo que a gente usa no motor do veículo? Lubrificante. Como que eu faço a medição de óleo? No local plano, com o motor desligado, frio, desligado há 10 minutos pelo menos. A troca de óleo é feita de quanto em quanto tempo? Conforme o fabricante do óleo. Qual que é a função da embreagem? Isolar o funcionamento do motor para a gente acoplar e desacoplar marchas. O que é debrear? Pesar na embreagem. Qual é a função do diferencial? Fazer com que as rodas girem diferente uma das outras nas curvas. Qual é a função que absorve, qual que é o sistema que absorve impactos? Suspensão. Ele é formado de molas e amortecedores. Qual é a função da mola? Sustentar o veículo. Sistema de direção. A direção ela dá movimento para as rodas dianteiras, fazendo com que ela vire para a esquerda ou direita. Se o volante estiver balançando, o que eu tenho que fazer? Balanceamento. Se estiver puxando para um lado ou para o outro, alinhamento. Qual é a função dos freios? Frear, imobilizar, parar o veículo, diminuir a velocidade. Parece uma bobeira, mas cai na prova? Sim, cai na prova. Aí, por ser uma bobeira, o povo acha que a resposta está errada e marca, certo? O freio mais antigo que existe é o freio de mão, que é o freio de estacionamento. Ele atua em qual roda? Nas de trás. E o freio que a gente pisa com o pé, que é o freio de serviço? Nas 4. Qual é o freio usado em veículos de pequeno porte? Hidráulico. De grande porte? Ar. O que é fazer sangria no sistema de freio? Tirar o ar, tirar as bolhas de ar do sistema de freio. Qual é o freio mais eficaz? ABS. O que ele evita? O travamento das rodas. Qual é a função da bateria? O que ela armazena? Energia. A bobina transforma baixa tensão em alta voltagem ou alta tensão. Qual é a função das velas? Faísca não. O sistema elétrico forma centelhas. Qual é a função do alternador? Gerar energia para o veículo. O veículo não é gerador, é alternador. Qual é a função do distribuidor? Distribuir energia para onde for necessário. As luzes de posição que está no nosso veículo, ela serve para o nosso veículo em si? Não, ela vai iluminar
e mostrar pro veículo que está atrás. Então a função dela é o quê? Sinalizar pro de trás. Ela não ilumina nada, ela só mostra que o veículo está ali. Os faróis têm que ser regulados, então farol desregulado, queimado, é infração de natureza grave. Qual é a função do escapamento? Xenon? Xenon é grave ou é gravíssimo? Xenon é grave. Escapamento, qual a função? Elimina gases e abafa os ruídos do funcionamento. Se falar do escapamento, aparece ali o silenciador. Então, aparecendo na prova essa questão. Retirar o silenciador do veículo é infração de natureza grave. E tem a retenção do veículo. Aonde tem a numeração do nosso veículo? Chassis e nos vidros. Muito bem. O chassi é a peça mais o que do veículo? Mais dura, mais rígida. Qual é a função de um pneu? Rodar? Não. Qual que é a função dele? Impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Cai isso na prova? Sim, cai na prova. O pneu tem um limite de segurança. Qual é o limite de segurança de um pneu? 1,6 milímetros de profundidade. Depois disso, o pneu já é um pneu careca. Pneu com baixa calibragem desgasta o quê? As laterais. Com alta calibragem pode ocorrer explosão, estouro. Extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos? Desde quando? O extintor mais usado é o extintor ABC. O extintor tem que ser guardado embaixo do banco? Local de fácil e livre acesso. Tem que ser usado na vertical em forma de leque de um lado para o outro. Capacete de segurança tem prazo de validade? Conforme o fabricante. A corrente da motocicleta tem que ser esticada até o último? Tem que estar frouxa? Não, ela tem que estar esticada, mas com folga, para não se romper. Certinho, então essa daí já é o livro todinho para vocês. E aí depois eu vou mostrar para vocês os banners. Espero que vocês façam uma boa prova. Eu vou dar uns minutinhos para vocês dar uma respirada aí e a gente vai pegar os banners para ver daqui a pouco, tá? Mas de qualquer coisa, eu vou dar uma olhadinha também no horário da prova, se já saiu. Vou pegar os comprovantes para vocês. E nesse período aí, vocês vão lá no banheiro, tomar água, comer alguma coisa e daqui a pouco a gente pega aí de novo. Então não demore, porque são 4... Qual relógio tá certo? 4 horas? Então pega lá 10, 15 minutos, são 4 que vocês voltam para a sala pra gente pegar o restante, tá?